então, hein? O povo tá bem, glória a Jesus. Amém. Mais um domingo, que bom ver todos vocês aqui, algumas pessoas que nos visitam. Sejam bem-vindos mais uma vez, fique à vontade, essa casa de Deus, logo é a nossa casa, em nome de Jesus. Para não perdermos tempo, eu quero... O tema já está aqui? Olha aí, que legal. A mídia está sensacional hoje. Vamos dar um aplauso para a mídia? Vamos. A mídia está sensacional hoje. Glória a Deus, esse povo está... Amém. Igreja, nessa noite eu quero conversar com vocês, na verdade, dar continuidade ao que nós começamos a falar semana passada. E hoje o tema da mensagem é Formados no Caminho. Antes da gente ler o texto específico, quantos estavam aqui semana passada? Levanta a mão. Tem muita gente que não esteve. Eu vou fazer uma recapitulação para que a gente saia do mesmo lugar, né? Mateus estava em Santos, o Mateus estava em Santos. Glória a Deus, hein? Uma semana em Santos, tia, olha que coisa chique. Ele disse que só não foi na praia. O seu Roberto falou, então você não foi em Santos. Né, seu Roberto? Não foi em Santos. Amém, mas nós vamos te levar para Santos de novo, no nome de Jesus. Amém, leva ele, leva na praia. Glória a Deus. Gente, nós começamos a falar na semana passada sobre a primeira vez que Jesus fala para os seus discípulos a respeito da sua morte. Jesus espera um momento específico para poder tocar nesse assunto. Um assunto muito sutil e muito sensível. Jesus fala pela primeira vez sobre a crucificação. E por que é sutil esse assunto? Porque Jesus fala exatamente sobre o sofrimento. Mas hoje eu quero dar continuidade em algo que talvez você também tenha percebido quando você leu o Evangelho de Marcos. Porque Jesus não fala apenas uma vez sobre a sua morte ou a origem final do seu ministério. Jesus fala por 3 vezes. Ele começa em Marcos capítulo 8, depois ele vai para Marcos capítulo 9, ele chega em Marcos capítulo 10 e ele repete esse ensinamento. Nessa noite eu gostaria de que a gente pudesse pegar cada episódio desse, Mateus, que Jesus falou de maneira específica e começou a ensinar sobre a sua morte, o contexto que estava acontecendo, né, de forma redundante, naquele período, para que a gente possa entender algo muito importante nessa noite, que é a respeito da formação do discipulado no meio da jornada. Amém? Mas antes de lermos, eu só gostaria que você pudesse vir comigo em uma incursão, porque a pergunta é: o que acontece antes de Jesus falar pela primeira vez a respeito do discipulado? Porque nós partimos do princípio que Jesus toca nesse assunto em um momento primordial. Ele não começa o seu ministério, seu Roberto, já sai ali do Jordão, e a primeira coisa que ele fala é a respeito da crucificação. Ele não faz isso. Ele passa por uns estágios específicos para depois tocar nesse assunto. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que aconteceu? O que antecedeu? Por que Jesus esperou todos esses processos para falar pela primeira vez a respeito da sua glorificação? Em alguns evangelhos dizem, né, a respeito da sua crucificação. Só para a gente situar todos nós no mesmo lugar e lermos o texto especificamente, serão 3 textos nessa noite. Jesus precisa se certificar. Qual era a revelação que eles tinham a respeito do Messias? Lembra? Falamos semana passada sobre isso. O que eles pensavam? Qual era a conclusão a respeito de quem era o Messias? E era de interesse de Jesus saber a respeito disso. Mas antes de tocar nesse assunto, antes de Marcos capítulo 8, Jesus já havia 2 pontos: expulsado espíritos malignos, curado o leproso, o paralítico, o surdo, o cego. Jesus já havia acalmado a tempestade, andado sobre as águas e multiplicado por 2 vezes os pães. Isso é importante entender. Por quê? Porque aparentemente isso nos mostra que os discípulos já haviam vivido experiências contundentes e significativas com Jesus, para que ele pudesse então introduzir talvez a mensagem mais delicada, que era: o meu reino tem um destino final diferente daquilo que a percepção, ou a gente chamou na semana passada, no imaginário coletivo de um judeu que aguardava um rei que subiria ao trono e subjugaria Roma, e então estabeleceria o reino eterno de Davi. Vocês percebem que Jesus é minucioso
antes de começar a introduzir uma mensagem um tanto quanto delicada, porque não é assim, a gente não começa já pelo fim. Então ele vai preparando esses discípulos para que possam então chegar a esse exato momento. Agora, fazendo o contexto histórico e a introdução, vamos comigo ler mais uma vez o texto que nós lemos na semana passada. Vamos começar por ele, Marcos, capítulo de número 8, do versículo 27 ao 33. Se você puder abrir a sua Bíblia, ligar o seu smartphone ou acompanhar com a gente aqui. Marcos, capítulo de número 8, do 27 ao 33, vamos fazer uma pequena recapitulação. Podemos ler? Vou ler aqui junto com vocês, amém? Jesus e os seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Vamos parar aqui? Depois de tantos milagres, depois de tanta experiência, depois de ter ocasionado um alvoroço no primeiro século, ele pergunta: o que será que as pessoas estão pensando a meu respeito? Continua, por favor. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, ou um dos profetas. E aí a pergunta crucial: e vocês? Ou seja, as pessoas que me acompanharam de longe têm essa percepção, mas e vocês que me acompanham de perto? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Continua. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a esse respeito. Então, Jesus começou a lhes ensinar. Presta atenção, agora, tendo a percepção do que eles imaginavam a respeito de Jesus, Jesus falou: agora eu vou começar a ensinar. Ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Primeira vez Jesus ensina sobre a sua morte. Continua, por favor. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Continua. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Você pode fechar os seus olhos só mais um momento? Espírito Santo, nós já estamos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa noite. Obrigado pela tua presença que é palpável neste lugar. Obrigado por essa paz que tem invadido o nosso coração. Obrigado por esse senso de pertencimento de família, a ideia de que nós não estamos sozinhos. Muito obrigado pela família da fé que tem caminhado junto conosco. Nessa hora nós pedimos que a ação do Espírito Santo seja tão contundente, de que o nosso coração seja capturado a ouvir exatamente a palavra que o Senhor tem para nós neste lugar. Toda distração seja cativa, toda preocupação e ansiedade também. Que haja um solo propício para uma semente poderosa ser plantada nos nossos corações para frutificar para a sua glória e para o seu reino. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer de quando em quando na nossa jornada cristã. Depois de tantas coisas que nós já vivemos. Vou repetir de novo, não para envergonhar ninguém. Quem tem aqui 15 anos de crente, levanta a mão. Quem tem 20 anos de crente, levanta a mão. Quem tem 30 anos de crente, levanta a mão. Provavelmente você tem 60 ou 70 anos já de idade. Está vendo? Você se denunciou. Tem gente que tem mais, será? 25 anos. Tem mais? Eita, olha só, glória a Jesus. É importante de que, em quando, essa pergunta seja feita na nossa caminhada cristã. Se nós abríssemos a oportunidade aqui para testemunhos, por falar em testemunho, já vou dar um spoiler aqui, porque aí eu já também comprometo a pessoa para que, nós estamos em oração, conversei com a Jaque falou: Vitor, o Espírito Santo tem me incomodado para dar o meu testemunho. E esse negócio está sendo gerado, e Deus tem feito algo poderoso, e ela veio falar para mim, achando que ela ia ter a oportunidade no culto de dar o testemunho. Falei: Jaque, você aproveita, coloca o seu testemunho dentro de uma pregação que você prega no dia. Quem concorda, diga amém. Amém.
Jaque, ó, e aí? É só você falar o dia. Tá gravado. Tá gravado. No nome de Jesus. Nós vamos ser abençoados com o testemunho da Jaque, que eu já conheço parte dele, tremendo e poderoso. Porque Deus tem trabalhado em nosso favor, amém? Deus tem trabalhado em nosso favor. Mas é importante a gente olhar em alguns momentos e perguntar: quem é Jesus para nós? O que ele realmente representa? No texto que nós lemos, Pedro, inspirado por Deus, diz: tu és o Cristo. Em outras versões diz: o Filho do Deus vivo. Jesus exalta e diz: olha, parabéns Pedro, foi o próprio Deus que revelou a você. Mas você lendo a história que nós lemos, você vai perceber que quando Jesus começa agora, eles entenderam que eu sou o Messias, então eu vou introduzir o ensinamento talvez mais importante na caminhada, na construção do discipulado, que é começar a falar sobre a cruz. A cruz faz parte do caminho do discipulado. Então ele introduz como seria a sua morte, e você então vai lembrar que Pedro, de maneira educada, pega Jesus, chama do lado e fala: não fala sobre isso, Jesus. Por quê? Porque talvez essa não é a nossa expectativa. Nós estamos aguardando o Messias, que vai mudar a nossa vida de uma vez por todas. Você não sabe o que tem, o alvoroço, como as pessoas têm falado do Senhor. Eu imagino, sabe, vamos lá, eu viajar. Imagino que não ficou só nesse diálogo. Jesus, os meus amigos estão falando sobre isso, isso e aquilo. Olha, o fulano de tal, a cidade específica, o senhor tem curado, o senhor tem feito tantas coisas. O senhor não sabe a alegria que é caminhar com o Senhor, a esperança que isso gera no nosso coração. Nós sofremos até aqui, nós ficamos 400 anos de silêncio, aguardando o profeta. João Batista veio, preparou o caminho, agora é a hora de Israel ser redimido, a nossa família. Imagina o Pedro falando: olha, os nossos antepassados, todos aguardaram o privilégio que nós estamos vivendo. O Senhor não pode morrer, porque senão a nossa esperança vai junto contigo. E aí você conhece o desenrolar dessa história. Pedro fala para Jesus que aquela mentalidade é uma mentalidade de uma concepção humana que foi usado tanto no Éden quanto no deserto para tentar Jesus. Ele não é que Pedro estava endemoniado ou possuído. Pedro só estava usando a mentalidade caída a partir da perspectiva humana de interpretar a vida, ou sobretudo de aguardar com esperança a respeito de algo. Então, tu és o Cristo, mas essa fala de tu és o Cristo carrega também muita perspectiva humana, limitada, cartesiana. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: vocês estão vendo o poder, mas ainda não entenderam o propósito. Então, a gente olha para essa situação e você começa a perceber que nem sempre o que Deus está fazendo parece com o que imaginávamos que Ele faria. Eu vou repetir. Eu não sei se você se vê como Pedro. Eu me vi na verdade nos 3 estágios que nós vamos conversar nessa noite. Eu me vi. Às vezes a gente tenta encaixar uma ideia de Deus, ou a maneira como Ele poderia agir na nossa vida de forma específica, que em alguns momentos, não todos, não é exatamente como nós gostaríamos. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu voltei para o Mato Grosso, já contei essa história, mas como tem muita gente que não conhece, eu vivi durante quase 15 anos da minha vida no estado de São Paulo. Eu fui para lá com 14 anos. 14 anos, saí de casa. Não sei como é que meu pai e minha mãe deixou. Eu fico pensando nos meus filhos, como é que eu deixo 14 anos? Contei a história, a primeira vez que eu entrei na rodoviária do Tietê, com 14 anos, com um documentinho de autorização para viajar, com 2 malas carregando. Eu pesava nessa época, 14 anos, 23 quilos, eu acho. Só o pó. Subi naquelas rampas. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Aquilo parecia... Alguém já foi no Paraguai aqui? No Paraguai fazer compra? Rapaz, no Paraguai você entra e é um negro da lojinha gritando lá de cá, gritando lá de lá. E eu subi as rampas do Tietê e as pessoas lá do guichê: ônibus da hora, gritando. Eu olhei naquele lugar e falei: meu Deus, isso é um filme, não é possível. 14 anos vivendo uma vida. Falei, era isso que eu queria para minha vida, jogar bola? Era isso? Enfim, eu me lembro, eu vivi 15 anos no estado de São Paulo e eu aprendi a viver lá. E quem é paulista aqui sabe,
Às vezes a gente dá uma reclamada, né? Ah, não dá? Mas lá as coisas é assim, lá as coisas é assado e tal. Mas eu vivi o tempo necessário onde a nuvem de Deus me sustentava. E eu me lembro que, já contei essa história, todas as vezes que meus pais iam para lá, eu sempre fazia planos para levar eles. Íamos para Riviera de São Lourenço. 7, 8 anos consecutivos. Coisa linda. Não tinha um esgoto descendo lá na praia. Coisa mais linda aquela praia, aquela água quentinha. E a gente sempre criava muitas expectativas em família. Vamos criar um negócio, vamos fazer alguma coisa, mas vamos viver todo mundo aqui funciona, aqui isso, aqui aquilo. Pois bem, até que a vida me levou para lugares onde só Deus poderia me alcançar. E aí, alguns anos atrás, eu volto para o Mato Grosso, sem vontade nenhuma. Eu me lembro que quando eu cheguei na rodoviária aqui, eu tirei uma foto, uma mala, os 2 pés cruzados, um violão do lado, o filho retorna a casa. A única coisa que eu trouxe, uma mala e um violão. Mas eu não trouxe só isso apenas. Trouxe algumas frustrações. Me veja em Pedro, sabe? Não foi isso que eu pensei para mim. Não foi isso que eu construí. Perdi muita coisa. Ficou para trás muitas marcas e feridas. E o que eu vou fazer agora? Não é fácil você voltar, gente, vamos ser sinceros. Você voltar depois de muitos anos e muitos anos para morar e para dormir na cama que você dormiu na sua adolescência. Para mim era um retrocesso. Para mim eu tinha perdido a perspectiva total de futuro. E eu confesso que assim como Pedro, o meu coração estava desapontado. Desapontado comigo mesmo, porque tem momentos na nossa vida que a gente acha que nós somos responsáveis totalmente por aquilo que acontece com a gente não vê a graça de Deus por hora, e eu estava desapontado e frustrado. Mas eu percebi que assim como Pedro e assim como nós, de alguma forma, por não ter a revelação completa do que Deus faria no futuro, o desapontamento encontra lugar no nosso coração. Eu imagino os meus amigos que vêm de Mogi, pensando quando chegaram aqui, o que eu estou fazendo nesse lugar? O João foi o último, o derradeiro. Né? Não, e esse povo, eles são tão bons evangelistas que eles conseguem tirar o pessoal do centro de São Paulo, onde tudo funciona, para vir para um lugar onde os paulistas pensam só tem onça e cobra. Eu sofri esse preconceito, o Mato Grossense sofre preconceito quando ele sai daqui, gente. Se você não sair, eu vou dizer uma coisa para você. Na Bahia sofre também preconceito? Sofre? Eles ficavam assim, curiosos assim, como é que funciona lá assim? De vez em quando eu falava assim, de vez em quando passa uma carroça. Lá eu falei, não gente, lá tem água encanada, pelo amor de Deus, lá tem as coisas, tem até shopping, eu brincava. Mas porque eles achavam que é isso assim, a vida no Mato Grosso, imagina num lugar onde o Judas perdeu a bota e mais 1000 quilômetros depois, é isso que... Mas a gente chega... E a gente tem que reconstruir muita coisa na nossa vida, sabe? Deus começa a nos desconstruir de várias formas. E por não termos uma revelação completa de quem é o Cristo e da sua obra na nossa vida, o que acontece? A gente se desaponta. A gente se frustra inicialmente. Mas também, eu percebo que grande parte das minhas frustrações no início, era porque eu achava que eu tinha que responder à altura o dilema que eu estava vivendo. E eu não tinha condição para isso. Sabe a ideia de quando você entende que não dá para culpar mais ninguém da droga que aconteceu na sua vida, você vai ter que culpar alguém. E a minha mente precisa justificar a minha dor, porque eu não posso sentir algo sem dar uma justificativa para o que eu estou sentindo. Então o que a gente faz? A gente tenta reparar o nosso passado. A gente olha, e se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu tivesse escolhido o caminho tal? Para tentar entender a dor que eu estou passando ou a frustração que eu estou vivendo. Não sei se já aconteceu com você assim, né? Toda vez que você está diante de um dilema ou de um desapontamento, você questiona decisões que você tomou um tempo atrás, porque se fossem diferentes, talvez você estava sendo eximido da dor que você está enfrentando. Por isso que esse era um assunto muito delicado, falar sobre a crucificação, sobre o sofrimento, porque a gente não está pronto para falar ou para ouvir a respeito disso. E a gente cai na cilada de achar que nós temos a obrigação de fazer a vida dar certo naquele exato momento. E você não tem forças, você não tem nem estrutura, ferramentas, você tem que esperar o tempo agora.
Então, eu percebo que talvez Pedro deve ter ficado um pouco melindroso com essa fala de Jesus. Imagine, no meio de todos, afasta-te de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Provavelmente naquela, eu não sei, eu não assisti o The Chosen nessa parte, tem algum diálogo sobre, logo depois disso, eu não lembro quem é os aventureiros das séries aí, pode lembrar. Mas eu imagino, sabe, Pedro, nossa, como assim? Eu não entendi nada. Mas existe uma coisa que eu gostaria de considerar, talvez a primeira coisa que esse texto me ajuda e me ensina, projeta para mim, por favor, Lucas. Primeiro aspecto, não, é o primeiro ponto da pregação. Isso. Erros são oportunidades para o desenvolvimento do amor. Vamos lá. Quando a gente recomeça na nossa vida, como eu recomecei alguns anos atrás, como muitos de vocês recomeçaram várias vezes na vida de vocês, toda vez que a gente recomeça, parece que todo recomeço pressupõe um erro, não é? Eu estou recomeçando porque o plano que eu havia estabelecido não deu certo, eu vou ter que recomeçar. Mas vamos lá, talvez não é um erro, erro é não recomeçar. Faz sentido? E aqui nesse exato momento, Jesus não está exigindo dos discípulos a compreensão total do Evangelho. Ele não está exigindo que responda à altura. A fala de Jesus para Pedro não foi para expor ao ridículo, para a humilhação, não, foi para corrigir uma rota, para gerar um novo direcionamento. Por quê? Porque às vezes, por falta de maturidade emocional, e tudo bem por isso, nós ouvimos a verdade e em vez dela nos transformar, ela nos ofende. E aí parece que não adianta recomeçar, porque vai expor mais uma vez que eu calculei do jeito errado e não deu certo. Mas o que Jesus está dizendo é, o erro tem alguns requisitos importantes, porque é na permissão do erro que Deus desenvolve o amor naqueles que estão ao nosso redor. Vamos lá, nós temos 8 meses de igreja. E por hora a igreja me elegeu como pastor titular. Eu vou dizer para vocês que assim como a igreja é uma igreja nova, nessa função eu também estou começando. Ainda que eu tenha tido experiências de pastorado em outro lugar, mas aqui tudo é diferente. Pode ser que em algum momento vai me faltar habilidade e experiência para lidar com algumas coisas que eu não estava pronto. Mas sabe o que é mais curioso? É que Deus não vai me eximir desses erros. Sabe o que é mais interessante? Que na sua jornada Deus não vai te eximir desses erros, porque na verdade quem está mais preocupado com o nosso erro não são as pessoas, somos nós mesmos, com medo da nossa reputação, o que vão falar, como é que vai ser. Deus não está pedindo a altura que a gente responda, não, vocês tinham que, imagina o Jesus pegando uma pranchetinha, falando, muita coisa vocês já viram a meu respeito, vamos fazer um questionário, reprovado, para trás. Jesus não fez isso com os discípulos, amém? Ele não fez isso. Ele só entendeu que nível de maturidade espiritual os discípulos estavam, porque a jornada cristã é uma jornada de níveis espirituais que vão sendo construídos à medida da caminhada, amém? Então vamos lá, não se cobre tanto para gerar um fruto que talvez não seja o momento da estação que você esteja vivendo. Não exija tanto de você, porque nem Deus exige de você. É você que se cobra demais, é você que se complexa demais, é você que não sabe lidar com o erro, é você que não entende a sua vulnerabilidade, e aí a gente vai carregando fardos e coisas, a ponto de pensar como eu pensei, passou a minha vez, não é mais para mim, porque eu não fui aprovado. Está fazendo sentido para alguém? Então, eu preciso acolher melhor os meus erros, acolher melhor a minha imperfeição. Vai ter dias aqui que eu vou sair frustrado porque de alguma forma eu não fui tão claro ou performei na pregação como eu estava de costume. Mas eu vou ter que entender que eu exerço a função de um ministério. O ministério não é a minha vida. Se um dia eu não performar do jeito que eu gostaria, eu continuo sendo filho de Deus, amado e chamado por uma promessa. É isso. Então,
Eu acho que é nessa hora, deixa eu dizer algo para você, quando Deus permite que a gente enxergue, preste atenção, quando Deus permite que a gente enxergue algumas falhas de nós mesmos ou dos outros, não é porque Ele quer que a gente julgue as pessoas, mas Ele quer desenvolver o amor que a gente tem por essas pessoas. A misericórdia. Então vamos lá. Se Deus quer derramar o amor mais abundante e profundo no meio da Simple, Ele vai permitir que erros comecem a ser expostos, não para escandalizar a igreja, mas para ensinar essa igreja a acolher e amar a que Ele está passando por esse período. Então eu gostaria muito que você pudesse, na sua jornada cristã, talvez você esteja nesse estágio, como eu estive há poucos anos atrás. Deus está te acolhendo, Deus está te abraçando, Deus está te chamando para perto para dizer: eu tenho uma obra na sua vida. E não são as circunstâncias, não são o que eu faço de certo e de errado, não é o momento e a maturidade que eu estou agora que vai definir alguma coisa. O que definiu foi o que eu fiz na cruz. E portanto as coisas vão acontecer no momento correto, da melhor forma. 1 Pedro 4, 7 diz assim, preste atenção: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, presta atenção, acima de tudo, ou seja, eu acabei de falar que eu estou voltando, as coisas estão se encerrando, você precisa se disciplinar em oração, se preparar para esse momento, mas, sobretudo, acima de tudo, preste atenção aqui, amem uns aos outros, sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Nós cremos que os últimos dias serão marcados não apenas por manifestações espirituais abundantes no meio da igreja, mas sobretudo por um amor avassalador que vai cobrir a multidão de pecados. Pessoas que não vão mais expor o outro, competir com o outro, mas vão amar exageradamente, porque a parábola não é do filho pródigo, é do Deus pródigo. É o Deus que derrama o seu amor exageradamente por aqueles que não mereciam. Fazendo um spoiler aqui do Clube do Livro. Um dos temas, uma das literaturas, chama-se Deus Pródigo. Tim Keller vai ressignificar a parábola do filho pródigo para dizer: não é o filho que é pródigo. Pródigo é alguém que desperdiça exageradamente algo. Quem é o pródigo que desperdiça exageradamente algo é o pai. O pai desperdiça amor para quem não merece. Eu creio nessa igreja. Eu creio em pessoas que vão se unir a ponto de serem um só, como a Bíblia diz. Isso vai nos incomodar, porque o Lucas não está feliz, então eu também não estou. Não há libertação, não há liberdade, até que todos sejam livres, amém? Até que todos sejam livres, nós ainda fazemos parte de um mesmo corpo. Então, para a gente encerrar esse primeiro ponto, quando a realidade não combina com a nossa expectativa, é comum a gente se frustrar, é muito comum. Mas talvez a voz de Deus para nós nessa noite é: acredite no processo. Acredite no processo. Mas eu não sei exatamente quem Deus é, ainda não tenho maturidade, às vezes eu cometo erro bobo, às vezes eu peco, às vezes eu perco a paciência, às vezes só continua. Jesus não mandou embora os discípulos que não sabiam quem Ele era, Ele disse: vamos continuar, porque vocês precisam ser ensinados. Então, isso é o processo do amadurecimento. Não pule as estações. Não exija de você o que você não pode dar agora. Mas saiba que Deus está construindo algo poderoso na sua vida, que não é medido por resultados visíveis. Não é medido por resultados visíveis. O resultado vai ser a consequência de quem você está se tornando em Deus, amém? A segunda vez que Jesus fala para os discípulos sobre, ou ensina sobre a sua morte, projeta para mim, por favor, Marcos capítulo de número 9, no versículo 30 ao versículo 38. Por gentileza, Marcos 9, aqui. Vamos lá, vamos juntos comigo? Estão aqui? Amém. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que Ele estava lá, pois queria ensinar os discípulos, mais uma vez, ensinar. E Ele lhes dizia: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas, será morto, mas 3 dias depois ressuscitará.
Eles, porém, não entendiam, presta atenção, eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de perguntar. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos sobre o que vocês discutiam no caminho. Só até aqui, um minutinho, vamos lá. Jesus ensinou a primeira vez sobre quem ele era e a finalidade da sua morte, amém? Aí passa-se mais um tempo. Lá vem Jesus de novo tentando entender e medir qual era o nível espiritual que eles já estavam. Aconteceram mais coisas. Vamos ver como é que eles estão pensando. Aí vem Jesus e fala de novo como ele morreria. Ou seja, isso chocou mais uma vez a expectativa que eles tinham a respeito do Messias, mas Jesus estava ensinando. Vamos ver então o que os discípulos realmente estavam conversando, ou o que eles entendiam a respeito daquilo que Jesus tinha perguntado. Jesus pergunta o que eles estavam discutindo no caminho, depois de ter ensinado a respeito disso. E aí você pergunta, eles entenderam, vamos lá. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Não é possível. Segunda oportunidade, eu estou doando a minha vida, eu estou dizendo que eu vou me entregar, que o amor ao outro é tudo que importa. Vamos ver o que eles entenderam, vamos ver a prova agora. Eles estavam discutindo qual deles seria o maior. Mais uma vez, você conhece a história, Jesus não abandona aqueles que ainda não têm a compreensão total de quem ele é. Mas uma coisa deixa muito claro, talvez é a pergunta que Jesus pode ter feito: por que o coração do homem é tão obstinado? Por que é tão duro? Por que parece que a gente tem dificuldade de aprender, não é? Tem gente que tem um coração fácil de entender, de aprender, mas tem gente que tem um coração tão rígido, fala, parece que as coisas não acontecem. É difícil ser ensinado. E a gente acaba que gerando um monte de prejuízo na nossa vida. Por quê? Porque a gente tem, a Bíblia chama para os mais antigos, dura serviço. Os novos não sabem o que é isso, Roberto. Dura serviço. Mas a pergunta que a gente faz é, mais uma vez, como Jesus tratou a dureza do coração dos discípulos pela segunda vez? Expondo, humilhando? Não. Ele transforma, mais uma vez, a falta de compreensão dos discípulos em uma sala de aula. E a Bíblia diz que ele senta de novo e o mestre vai ensinar mais uma vez. Sabe o que é curioso? É que Jesus não recriminou a ambição deles. Olha que coisa curiosa. Porque ele podia ter falado, vocês não aprenderam nada. Vocês querem que saiba quem é o maior, quem tem benefício, quem tem recompensa, quem vai ser o principal, Jesus não recriminou a ambição, porque havia uma ambição, amém? Havia uma ambição, quem vai estar em primeiro lugar, Jesus não recriminou. Mas o que Jesus fez? Jesus redefiniu a ambição. Eu imagino Jesus dizendo assim, bom, vocês querem ser os primeiros? Então faça o seguinte, coloque o outro acima de você, e faça tudo o que você puder para que ele viva uma vida que, se você não tivesse oferecido, ele não viveria. Coloque o outro acima de você. Vamos falar sobre a ambição? Vamos redefinir a ambição? Gaste a sua energia e você vai saber, se você fizer exatamente isso, você será alguém em destaque no reino de Deus. Você quer destaque, benefícios, recompensas? Então vamos lá. Coloque o outro acima de você e faça tudo que você puder para que ele viva uma vida que, se você não tivesse oferecido, ele jamais viveria. É como se ele estivesse dizendo para a gente nessa noite: você quer ser honrado no reino de Deus? Ame a sua esposa e faça por ela o que ela jamais poderia viver se você não tivesse oferecido. Seja um filho para os seus pais, que eles vão se orgulhar todo o tempo, porque sabe que você é alguém que fez por eles, que representa para eles o que não se vê aí fora. Vocês estão entendendo? Jesus pega a ambição e fala, ok, vamos colocá-la no lugar certo a partir de agora. E sejam intencionais em amar o outro, em se entregar pelo outro, em viver pelo outro, em fazer pelo outro, em tornar o outro alguém muito mais digno de recompensa do que seria para você mesmo. Esse é o maior mandamento, amém? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então você percebe que Jesus, ele não descarta as nossas ambições, amém? Jesus, ele não descarta as nossas ambições.
Porque ele não fez isso com os discípulos. O que ele fez? Ele só redefiniu. Então isso é importante para a gente saber algo nessa noite. É lícito a gente ter sonhos. É lícito a gente estabelecer projetos, buscar conforto. É legítimo a gente crescer, a gente construir algo, buscar estabilidade, encontrar a nossa realização, dar um propósito para o nosso dinheiro. É sim, é lícito. Ele está dizendo aqui, ele não recriminou a ambição deles. O que Jesus está fazendo é só inverter um pouco o papel. Ou seja, Jesus ele não elimina o nosso desejo de ser grande. Ele só muda a nossa perspectiva do que é grandeza. E quando ela está no lugar certo, meu amigo, você será o homem mais feliz da terra. Você viverá o que você nunca imaginou viver. Porque Jesus trabalha por aqueles que nele esperam. Você viu o que a Ellen falou aqui na hora da oferta? Deus nos dá em abundância, porque conhece o nosso coração e sabe que quanto maior a abundância, maior vai ser a entrega. Então, Deus pode te fazer próspero e quer te fazer próspero. Deus quer honrar o fruto do suor do seu trabalho. Ele quer. Para quê? Para que não retenha você, para que você glorifique a Deus, sendo a resposta no momento mais inoportuno, no momento mais cruel da vida de alguém. Você vai estar lá, porque Deus te honrou para estar naquele momento, sendo a voz de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus, na vida das pessoas. Vocês percebem? Deus continua mantendo a ambição do homem. O que ele faz é só modificar o princípio de todas as coisas. Segunda coisa para a gente encerrar, segunda consideração, Deus não apaga os nossos sonhos, Ele só coloca as nossas motivações no lugar. Quem está entendendo, diga amém. E sabe como é que Ele faz isso? Ele passa as nossas ambições pela cruz. Sabe como é que Deus transforma o nosso interior, a nossa expectativa, a nossa visão de mundo, os nossos desejos? Passa pelo crivo da cruz. A cruz é o lugar onde Deus vai purificando o homem de dentro para fora. Porque toda ambição que não passa pela cruz acaba nos escravizando. É por isso que, inclusive, a nossa prosperidade precisa passar pela cruz. Porque não vai ser bênção se não passar. Vai ser algo que vai te escravizar, tornando você alguém que pensa só em si mesmo e não sendo alguém generoso a ponto de glorificar a Deus na necessidade do próximo. Então tudo precisa passar pela cruz. Eu encerro o terceiro texto, que é a terceira vez que Jesus fala e tenta ensinar os discípulos ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, do 32 ao 45. Marcos 10, 32. Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que o seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e mais uma vez começou a descrever tudo que estava prestes a acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Continua. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que faça-nos um favor. Vamos lá, mais uma vez, estou falando como é que vai ser o final, e vamos ver o que eles entenderam. Próximo, por favor. Que favor é esse? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Eu imagino Jesus, perna de pau esse cara. Sabe aquele jogador que você tenta insistir? Você tem dó e chama ele para jogar no seu time. Eu tinha essa vantagem, porque como eu jogava bem, eu tinha que tirar time. Aí chegava assim, pegava os coletes, jogava, não, o Vitor, e o Danilo do outro lado, porque não podia jogar eu e o Danilo junto. Eu nunca vi isso, né? Quer separar a família, cara, esse negócio não é de Deus, não. Aí jogava um colete e a gente tinha que escolher. Mas tinha uns lá que você olhava e falava assim, é só pela amizade. Só pela amizade. Só pela amizade.
Quantas vezes a gente se queimou lá no clube dos bancários, porque levavam uns caras lá, perna de pau, os caras falavam, Danilo, onde você arrumou esse cara, velho? Pelo amor de Deus. Eu imagino Jesus desse jeito, não é possível, perna de pau, não entenderam ainda? Continua, por favor. Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Continua. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Por quê? Porque não é possível. Os caras estão tentando manipular o mestre e eu não estou lá. Continua. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Continua. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Não vamos ser muito exigentes com os discípulos, vai. Esse último estágio aqui, pelo menos eles estavam desejando coisas eternas. Né? Eu quero um lugar na eternidade. Vamos lá, vamos abaixar um pouco o padrão. Mas, mais uma vez, vocês percebem que Jesus não disse que eles não teriam recompensas, amém? Eles estavam em busca de recompensa. Agora as recompensas serão eternas. Embora estava naquela competiçãozinha entre eles, mas Jesus não eximiu eles das recompensas, porque elas de fato viveriam. Mas olha, quero que você olhe para mim agora. Por que Jesus não eximiu esses discípulos das recompensas pelas quais eles desejavam? Porque a recompensa que Jesus daria a eles estava garantida no sacrifício que ele faria por eles logo adiante. Eu vou repetir para ver se você entendeu o que Jesus vai fazer ou está fazendo pela sua vida. A recompensa, o desejo, a vontade de ser abençoado que nós temos, ela já está garantida, não porque nós vamos disputar quem vai estar em primeiro lugar, mas porque essa é uma recompensa que foi dada a Jesus pela sua obediência, por morte na cruz, e Ele vai dividir conosco a recompensa que é dele. Então, por que Jesus não eximiu os discípulos de buscarem recompensas eternas? Porque ele sabia que a recompensa deles estava garantida. Por eles? Não. Pelo sacrifício. Pelo sacrifício. Então, sabe qual é a boa notícia nessa noite? A gente já está encerrando. A nossa boa notícia é que a nossa força e a nossa alegria já está garantida. Posso ouvir um amém por isso? Sabe quando você se sente desfalecido, desapontado, desanimado, passa por situações que você fala, só Jesus na causa? Essa recompensa, esse alívio, essa força já está garantida. Por quê? Porque a nossa alegria está no Senhor e Ele já venceu todas as coisas. É só questão de tempo. Você pode ser profeta na vida do seu irmão, fala assim, é só questão de tempo. Fala para ele, vai passar, é só questão de tempo. Por quê? Porque já foi garantido. Sabe qual é mais uma boa notícia? É que a vida abundante que nós desejamos para nós e para os nossos filhos já está garantida. João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele estava falando que ele era o pastor que daria a vida pelas suas ovelhas. Ele está dizendo, vai haver amor suficiente para preencher qualquer vazio que porventura você passar, porque eu vou morrer por vocês e haverá abundância de amor e paz. A boa notícia para a gente ir encerrando é que a paz que excede todo entendimento também foi garantida por Jesus. O que você precisa para dormir com tranquilidade, colocar sua cabeça no travesseiro e descansar em Deus, já foi garantido. Paulo fala sobre isso. O ânimo que a gente precisa para continuar a nossa caminhada e nos manter de pé firme, também já foi garantido. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci.
Não é eu vencerei, amanhã quem sabe pode ser diferente. Não, ele diz, eu já venci o mundo. Então, tenha bom ânimo. Vai passar, eu estarei com você. Você não perdeu o controle. As coisas continuam sobre o meu controle. Eu estou encerrando, e aí, talvez, a nossa maior esperança é que o lugar à direita, ou o lugar à esquerda de Jesus, não foi ocupada por discípulos ambiciosos. Vou repetir, a nossa maior esperança é porque o lugar à direita ou o lugar à esquerda de Jesus não foi ocupado por discípulos ambiciosos, foi ocupado por criminosos crucificados. Não foi ocupado por discípulos ambiciosos. Quando você olha na cena da cruz, quem estava ao lado de Jesus? Criminosos crucificados. A minha esperança é porque ele morreu por um criminoso que era eu. A minha esperança está, porque no dia que eu achar que eu não sou digno, a graça de Deus continua me sustentando. A minha esperança está que o dia que eu achar que eu perdi a força, eu vou entender que não é pela fé perfeita, é pelo sacrifício perfeito. A minha esperança está que o dia que eu passar por um infortúnio muito grande e eu me desfalecer completamente, eu sei que a morte não é o fim da existência, porque ele crucificado foi em meu lugar e garantiu todas as coisas que eu preciso. Quando Jesus morre naquela cruz, o lado direito e o lado esquerdo estava preenchido por criminosos crucificados, que eu me identifico com a vida deles. Eu não mereço, eu não tenho recompensa nenhuma pelo meu próprio esforço. Eu sei que eu sou finito, eu sei que eu posso desfalecer, mas existe alguém que esteve lá no meu lugar e garantiu tudo que eu preciso. A pergunta para a gente encerrar: sendo formados no caminho, qual estágio você se identificou dentro dessas três perspectivas? Eu me identifiquei nos três. Primeiro, tem momentos que na vida tudo que a gente quer é evitar o sofrimento. É o que Pedro falou: não sofra, nós vamos sofrer se você sofrer. Nós queremos solução para o nosso problema. É um estágio. O segundo estágio pode ser que a pergunta pode ser: o que nós precisamos para alcançar o primeiro lugar ou fazer a vida funcionar? Já passei por isso. Só me fala, qual que é o caminho? Que remédio eu tomo? Qual o curso que eu faço? Que pós-graduação é importante para mim vencer na vida? Já fiz esse caminho também. Me fale o que tem que fazer, que eu quero fazer a vida dar certo. Já tive nesse caminho também. O terceiro estágio, é o último, é aquele estágio que você se preocupa em fazer tudo que é certo para garantir as recompensas eternas. Mas eu já passei por ele também e eu percebi que o criminoso crucificado me representa. E eu vou descansar no Senhor e Salvador da minha vida. Deus está te chamando para um lugar de descanso. Descanso. Ele está forjando o seu caráter no meio do caminho. Ele está construindo tudo o que é necessário para te preparar para aquele grande dia. Ele está restaurando as percepções e as aspirações ou as afeições do teu coração e colocando elas no lugar certo. Então, se Deus te fizer prosperar, fique tranquilo, Ele vai te honrar e vai fazer com que você não manche as suas mãos, porque foi Ele que deu. Deus vai se sustentar em qualquer estágio, porque Ele está formando uma igreja que será um escândalo para esse mundo nos últimos dias e vai chocar essa última geração, porque ela estará pronta para a volta do seu Cordeiro. Quero orar com você nessa hora, pedir que você possa se levantar.